Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos falar de economia, vamos falar de cooperativismo, que tem sido uma estratégia para vencer a crise nessa hora em que a geração de emprego está difícil. As cooperativas aqui no Acre têm dado uma lição de que é possível oferecer dignidade aos trabalhadores nesse sistema de cooperativismo com divisão de lucros, com dignidade. Daqui a pouco eu vou conversar com o diretor executivo de uma das maiores cooperativas da região norte, o José Roberto de Araújo, que é diretor da COPSERG. Já já a gente fala disso. Antes, deixa eu dar um recado aqui. Olha que informação importante, hein? Desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só aqui no Acre, mais de 140 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 490 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais médicos brasileiros têm se inscrito para participar do Mais Médicos, que agora está integrado ao Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site brasil.gov.br/Brasil de Resultados. E agora eu convido o José Roberto de Araújo, diretor executivo da COPSERG. Boa noite. Tudo bem, Zé Roberto? Por favor. Tudo bem. Então, eu já introduzi o assunto aqui e a gente observa a economia do país enfrenta dificuldades, todos os estados da federação passam por dificuldades, a taxa de desemprego tem crescido de forma absurda, né? São 11 milhões de desempregados e aqui no Acre nós vemos alguns exemplos de que é possível gerar emprego e renda com essa alternativa que eu citei, o cooperativismo. Mas muita gente não entende o que é o cooperativismo. Essa é até uma oportunidade para a gente explicar melhor como é que funciona esse sistema de trabalho. Enfim, é uma saída para a crise econômica, Roberto? Com certeza, Gero. Quero aqui agradecer pelo convite, pela oportunidade que a gente tem de mostrar para a nossa sociedade, em especial a comunidade aqui do nosso estado do Acre, o que o cooperativismo pode fazer, principalmente nesse tempo de crise. É bom ressaltar que o cooperativismo ele sempre cresce e se agiganta nos momentos difíceis. Foi assim que em 1844, no estado lá de Rochdale, na Inglaterra, na questão da Revolução Industrial, surgiu a primeira cooperativa. Então o cooperativismo ele nasce a partir de uma necessidade. Eu sempre falo, Rogério, que as cooperativas elas são filhas das necessidades e mães das soluções. Qual é o segredo? Porque a gente sabe que tem a divisão dos lucros, mas como é que funciona? Cada cooperado dá a sua mão de obra e como é que ele é remunerado por isso? Pois é, Rogério. Os cooperados eles se associam a uma cooperativa em busca de resultado. Então as cooperativas de trabalho elas congregam várias atividades, o cooperado tem várias aptidões e ela congrega em atividades comuns. Então os cooperados eles juntam-se para somar seus esforços. Então o que é que acontece? O cooperado a gente pega, associa, ele chega na cooperativa, ele tem uma demanda e a cooperativa tem que ofertar essa mão de obra no mercado. E ele, através desse trabalho, é auferido os resultados positivos. Daí advém a questão da divisão dos resultados. Para você ter uma ideia, Rogério, nós esse ano, com todas as dificuldades que a gente tem, nós tivemos uma prestação de conta e nós tivemos um prejuízo de R$220 mil. Alguém pode pensar, poxa, e os cooperados tiveram que ratear esse prejuízo? Não, a cooperativa tem fundos, ou seja, os cooperados não tiveram que pagar nada. E é a transparência que a cooperativa tem. Quando tem resultado positivo, é distribuído. Quando tem resultado negativo, quando se não tem os fundos, os cooperados também não advêm, não fazem parte do prejuízo. Os direitos trabalhistas, como a contribuição do Fundo de Garantia, da Previdência, eles têm direito a isso? Por exemplo, desde 2003, Rogério, que os cooperados associados às cooperativas de trabalho, eles são contribuintes obrigatórios do INSS. Então, o nosso cooperado ele tem direito ao auxílio maternidade, as mulheres grávidas, quando se acidenta, direito ao auxílio doença, e o que é mais importante, essas contribuições servem para a questão da aposentadoria. Sim. Entendeu? A questão do fundo o FGTS,
não é bem esse termo, né, como tem na CLT. Mas nós temos fundos que a gente chama de fundo de gratificação anual, que ao final do ano é distribuído esse valor para o cooperado. Outra questão que gerou muita polêmica aqui no Acre foi uma ação do Ministério Público do Trabalho contra algumas cooperativas, incluindo a que você dirige, e que a população ficou muito dividida em relação a isso. Como é que ficou esse processo? Vocês recorreram? Isso foi um processo iniciado no ano de 2013, né? Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, né? Um órgão aqui que a gente ressalta a relevância do trabalho dele, né? De averiguar as condições de trabalho, averiguar se as empresas e as cooperativas estão fazendo direitinho, né? Cumprindo a lei, mas só que no nosso caso, o que a gente pondera aqui é que o Ministério Público nos fiscalizou com relação com a lei da CLT. Nós temos uma lei própria, um regramento próprio, que é a Lei 2.690, né, que é nova, é de 2012, mas é um regramento que diz o que é uma cooperativa de trabalho, o que ela tem que fazer, quais são os direitos e deveres de um trabalhador associado a uma cooperativa de trabalho. Então, Rogério, em 2013, nós recorremos, está em Porto Velho, né, nós aguardamos agora a subida para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, onde a gente espera lá um desfecho favorável. Em relação à participação no mercado, como é que se dá? Vocês ganham licitações para o poder público, para empresas privadas? Não precisa o contrato direto. Como é que funciona essa parte de vender a mão de obra? Isso. O que é que nós fazemos? A pessoa chega na cooperativa, geralmente as pessoas chegam de cabeça baixa, Rogério. As pessoas chegam desanimadas, né? Porque o nosso público é lá ali da região de São Francisco, ali da Baixada da Sobral, do 2º Distrito, são pessoas que ou são novas demais ou passaram da idade. O nosso público é aquele público que estão sem esperança. A nossa primeira coisa que nós temos que fazer é animar, é dizer, ó, você não está sozinho. O cooperativismo é assim, você não está sozinho. Então a gente capacita, a primeira coisa que ele tem que participar é de uma palestra. E a gente acorda esse gigante que está dentro dele, porque o profissional, ele às vezes ele está sem esperança, e nós temos que despertar. A partir daí, nós participamos de licitações, aqui é bom até desmistificar isso. As cooperativas não são beneficiadas, né? Elas não têm tratamento diferente com relação à empresa, elas competem em condições iguais com as empresas e a gente participa de um processo licitatório e aí depois disso, se a gente ganhar, é que a gente faz uma reunião, esclarece para o cooperado, é decidido quanto vai ganhar. Isso é bom lembrar que cada cooperado tem o poder de votar e ser votado, né? Então, após isso, é que a gente caminha o cooperado para trabalhar. Outra questão que despertou muita polêmica foi alguns episódios envolvendo empresas terceirizadas que recebiam do governo e não repassavam para os trabalhadores. E aí, quando se vem à tona uma notícia dessa, de que empresa A, cooperativa B não está pagando, se generaliza e coloca-se todas numa vala comum. Quer dizer, algumas que passaram por isso foram descredenciadas, a Justiça está acompanhando, o Ministério Público, enfim, as providências foram tomadas. Mas é bom que a população saiba diferenciar aquelas empresas idôneas daquelas que não são, né? Muito bem colocado, Rogério. A gente te agradece pela oportunidade de mostrar aqui e dizer, né? Aconteceu realmente isso, né? Nós não podemos generalizar, né? A Copseg, ela tem uma história já de 16 anos, né? Aqui no estado do Acre, abrangendo todos os municípios. Nós temos hoje uma capacidade de se organizar e de manter os pagamentos em dia. É bom lembrar que hoje todos os nossos pagamentos estão em dias. Não está fácil, eu quero dizer, todos os empresários, né, quem trabalha, que tem alguma atividade produtiva, sabe da dificuldade que está. E nós, por trabalhar nesse sistema sem fim de lucro, nós temos uma dificuldade grande, mas a gente está lutando. Temos um contato, uma comunicação com os cooperados para a gente estar dizendo para ele como é que está. Mas a gente vem aqui dizer e ressaltar que tanto a prefeitura como o governo ele tem feito sua parte também. Aqui a gente tem que agradecer também o empenho, né, a prioridade que tem se dado ao pagamento das pessoas. E nós, hoje, graças a Deus, agradecemos essas parcerias que são feitas e agradecemos principalmente o entendimento que a gente tem com o nosso associado e o entendimento que a gente tem com a sociedade como um todo. As cooperativas, no caso a Copseg, que tem 2.300 cooperados, acabam se tornando uma comunidade e é natural que haja interesses em, por exemplo, trazê-la para lado político A ou lado político B, de modo que são famílias que estão ali, que representam votos, poder de decisão, enfim. Nesse aspecto, como é que você mantém essa relação da cooperativa com as forças políticas? Primeiramente, está claro no nosso estatuto
que a gente deve observar a neutralidade política, né? Político-partidária, né? As cooperativas elas têm que assumir, claro, no pleito eleitoral, uma questão política. Mas aí a gente respeita muito o que cada sócio decide. Então, geralmente, as nossas decisões, principalmente sobre política, a gente decide em assembleia. Mas a gente deixa ressaltado o direito de cada cooperado escolher aquilo que convém. É claro que a cooperativa ela tem que apoiar aquelas pessoas que têm no cooperativismo uma visão de uma política pública, né? Então, é claro, nós estamos, é bom ter falado nisso, Rogério, que nós estamos encaminhando para os pré-candidatos a prefeito o que o cooperativismo quer. A gente quer criar aqui no estado um conselho municipal do cooperativismo e uma secretaria municipal do cooperativismo e economia solidária. Porque muito se fala, mas prática mesmo não se tem. O cooperativismo ele quer ser pujante, ele quer estar inserido dentro das políticas públicas, não só através da prestação de serviço, mas também como uma forma alternativa de se gerar trabalho, de se gerar oportunidade, de se gerar acesso ao crédito, né? As cooperativas elas estão aí, nesses tempos de crise, fortalecendo na questão do crédito, e o trabalho ele tem que se inserir, mas a partir disso. Então, nós vamos estar encaminhando para os pré-candidatos o que o cooperativismo quer nessa nova gestão do nosso município de Rio Branco. Muito bem, conversei aqui com o José Roberto de Araújo, diretor executivo da Copserge. Mais alguma informação? Eu quero dizer, Rogério, em primeiro lugar, agradecer, mandar um abraço para todos que estão nos assistindo nesse momento, a todos os cooperados da Copserge, que vai aqui de Rio Branco a Santa Rosa do Purus. E eu queria agradecer o espaço e convidar, né, todos os cooperados para no dia 2 de julho nós vamos fazer o Dia de Cooperar, um dia onde o cooperativismo vai prestar um dia de trabalho voluntário na área de saúde, na área do esporte, e convidar a todos para nesse momento de crise, eu sempre digo, a gente vai vencer a crise com trabalho, com planejamento e com união. E que nós não desistamos, povo do Acre. O povo do Acre é um povo trabalhador, é um povo que luta e que com certeza, se a pátria não nos quiser, a gente cria outro, como dizia Galvez, né? Muito bem, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista, não saia daí.